Primeiro ponto que a gente tem que entender é que o ambiente de estudo mudou. Então, tem muita gente estudando na cozinha, no quarto, na sala, em qualquer lugar. Então, o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês como dica é: crie uma rotina de estudos, né? Tem muita gente que, eu vou estudar hoje de noite, amanhã de dia. O ideal seria você separar um dia, e para você que estuda de manhã, seria legal você manter essa rotina de estudar pela manhã, você que estuda à tarde, à noite, à noite. Mas crie uma rotina de estudo. Não fique assim, qualquer hora eu faço aquela atividade, tenha essa organização. Então, o primeiro ponto que eu quero é disciplina, hein? Crie essa rotina. O segundo ponto, Serginho, que eu queria colocar aqui é: organize as tarefas da semana. Então, você certamente já sabe as aulas que você teria no presencial, né? Cria uma tabelinha. Fala, a partir das 8 horas da manhã, por exemplo, eu vou estudar o que seria o meu primeiro horário de português, segundo de matemática. Então, 50 minutos eu vou dedicar para cada disciplina. Seria uma estratégia muito bacana para você pegar esse ritmo, né? Agora, quando você fala, então, sobre esse planejamento e essa rotina também, Breno, algo que a gente também está descobrindo, embora não seja tão novo assim, mas estamos descobrindo aí na nossa rotina enquanto sociedade, a questão do home office. Sim. E muita gente se perdeu em algum momento, outros ainda não conseguiram engrenar nessa modalidade, né? Por causa dessa disciplina e dessa rotina. É lembrar que, por exemplo, para o home office, você tem que separar aquele trabalho como se você estivesse indo para o escritório. Sim. Você tem que se arrumar, não é fazer de pijama, não é estudar, no caso aí dos meninos. É a mesma dinâmica também, né, dentro dessa rotina. Olha, a hora de levantar, o tempo para tomar o café, não é acordar para ligar o computador para assistir a aula, deitar debaixo da coberta. Até essa postura também diz sobre o aprendizado também, não é, Breno? Serginho, sem dúvida, né? O nosso cérebro, ele responde aos estímulos. Se você tem um estímulo assim, você está deitado na cama, de pijama, de cobertor, qual que é o estímulo que você está dando para o seu cérebro? Vamos dormir, gente, Não é? que o negócio é bom. Agora, se você faz, por exemplo, como você colocou no home office, né? Home office. Se você se prepara, se arruma, você está lá, tirou o pijama, qual que é o estímulo que você está dando para o seu cérebro? Está na hora de trabalhar, né? Então, isso tudo é muito importante, inclusive no estudo. Então, você, estudante, você que é mãe, pai também de um aluno, tem essa organização com ele, por mais que a gente ache, isso é bobeira, não vai dar. Olha, nós somos responsivos por causa de estímulo. O nosso cérebro responde aquilo que você está mandando de mensagem para ele. Se você põe lá na cama ou no sofazão, deitado, aí você está vendo o seu professor, que vai começar a abrir a boca, aí alguém te chamou no WhatsApp, você fala, deixa eu ver aqui rapidinho, depois eu volto para a aula. Esse não é o ideal. Então, como eu coloquei, primeira coisa, criar essa rotina. Segundo, organizar essas tarefas. As tarefas. É aquela mesma história. Hora de brincar, brincar, hora de estudar, estudar, tem que ter isso. Primeiro a obrigação, depois a diversão. Não é assim que aprendemos? Sem dúvida. Agora, um terceiro ponto também, Breno, a gente tem que falar até dentro disso, aí dentro desse contexto, é o ambiente. Peraí, é estudar? É um ambiente para estudar. Então, a família, naquele momento ali, tem o seu filho ali, ou a filha, tem um pouquinho mais de dificuldade, deixar a coisa mais calma, o ambiente, uma mesa, tudo isso aí faz parte desses estímulos. Sem dúvida. Se você, é o estímulo, né? Se você separa um lugar para você estudar, né? Eu não sei se... É claro que existem, assim, né, pessoas que têm uma condição melhor, outras... Vai depender da sua configuração familiar, em casa, etc. Mas se você tem um lugar na sua casa onde você pode separar para seu local de trabalho, você que está fazendo home office, ou para ser o seu lugar de estudo, é fundamental. Porque, mais uma vez, estímulo. Você está ali pronto para estudar. Agora, sabe o que é legal, Sérgio? O pessoal está falando aí que home office não é home office se não tiver uma criança vazando no vídeo, a sua esposa chamando, falando que o almoço está pronto. Até nos contextos políticos. Exatamente, né? Então, assim, você que vai estudar, atenção, estudante, separa esse lugarzinho para você estudar. E aí, se possível, se você conseguir ficar isolado, não ter nenhum estímulo sonoro, né? Às vezes para vazar no microfone, na câmera, para não te constranger, isso é muito importante. E aí, mãe, pai, por favor, na hora que o estudante estiver lá, concentrado na aula, deixa ele lá com o professor, ele tranquilo, naquele ambiente que ele está reconhecendo como um ambiente de estudo. Isso é fundamental. Muito bom. Antes da gente ir para a próxima dica, para você anotar aí, para você se organizar, eu quero só fazer os registros aqui. Sim.
dos nossos telespectadores que participam. Aqui, ó, sou Andréia de Belo Horizonte, estou ouvindo a Rádio Super, estou gostando muito do programa, Jesus abençoe, um beijo para você, Andréia. Tem uma, aqui deve ser dupla sertaneja, né? Aqui, ó, Adilson e Arilson são irmãos, né? Eles estão nos ouvindo também pela Rádio Super, da sua empresa, também parabeniza aí pelo programa. Quer ver? Deixa eu só fazer, aqui tem uma outra mensagem aqui, ó. Bom dia, pastor, o Breno está fazendo um trabalho muito legal. Opa, obrigado. Me chamo Gilvana, mãe do aluno de 8 anos. Aí, a Marina, nossa querida Marina lá, Marina, e também abraço. tem o Gu também, né? Um beijo para Gilvana, para o Ney, Beijo. Tamo junto. Breno, o colégio tem uma programação para fazer provas online ou de outra maneira, porque as matérias estão chegando e deixando para quando voltar, será muita coisa que será cobrada. Deus abençoe a todos, a Gilvana, que nos assiste. Boa. Giovana, boa pergunta, né? Veja bem, as aulas estão acontecendo, né? Essas aulas remotas, elas estão sendo contadas naquelas 800 horas anuais que a gente tem que cumprir. Então, caso a gente volte, por exemplo, semana que vem, para a modalidade presencial, se a escola onde seu filho estuda, ela fez esse planejamento, ela registrou essas ações, então não precisa repor, porque isso é uma resolução do Conselho Estadual de Educação. Se a escola registrou, deu acesso para o estudante, garantiu o acesso dele, né, do professor, a aula aconteceu, ainda que de maneira remota, ok, dá para comprovar e não precisa repor. Agora, avaliação. Vai de escola para escola. Tem escola que já tem um ambiente próprio de avaliação, né? Se a escola tem, por exemplo, uma plataforma que ela consiga ali garantir a aprendizagem e medir a aprendizagem, então, Giovana, ó, sem problema, prova online, da mesma forma que acontece com faculdade, EAD e etc., só que agora na modalidade do ensino fundamental e ensino médio. Então, dá para fazer avaliação online também. Breno, como dica aí também para os pais aí se moldarem a essa nova rotina, também é saber que cada macaco no seu galho, né? Pai é pai, professor é professor. Conta pra gente sobre essa dica. Ô, Serginho, esse é um dos desafios, né? É por isso que a gente traz para cá. Porque nós somos pais, os nossos filhos, né, estão aí nessa época, nesse período de estudo, né? E a gente, às vezes, fica aflito, porque a gente quer, assim, saber tudo para ensinar tudo aos nossos filhos, né? Aí chega lá, você tem português, matemática, geografia, história, e seu filho está lá fazendo a tarefa. Aí você vai sentar do lado para fazer a tarefa, e aí você fica nervoso, porque você não sabe, o menino não está entendendo direito a matéria, e aquela situação, né? Aí o pai querendo, no afã de ajudar ali, querendo mostrar, assim, que é o cara, vai lá no Google School e dá um Google ali, aí pode piorar a coisa. Isso. E aí fica mais confuso para o aluno. Deixa ele tirar, incentive a tirar a dúvida com o professor. Isso. Os professores estão disponibilizando o seu WhatsApp ali para os meninos, para a turma aí, tirar, fazer esse bate-bola, Breno? Serginho, agora existem várias ferramentas de comunicação direta com o professor, né? O ideal é que não seja por uma ferramenta particular, como o WhatsApp, etc. Esse é o ideal. Mas cada um tem uma realidade, cada escola é escola. Mas qual que é o ideal? É que a escola disponibilize um canal formal, oficial com o professor. Pode ser por e-mail, um e-mail institucional. Agora, tem muita ferramenta, por exemplo, que o aluno consegue mandar mensagem. Então, ele baixa no aplicativo, né, e tem um aplicativo da escola, se a escola assim, né, se organizou, em que ele pode trocar mensagem direto com o professor. Então, fica muito mais fácil e é importante porque a escola registra esse contato. Esse registro agora é fundamental, porque tudo que a escola conseguir registrar de interação com o estudante é comprovado como aula. Porque como que a gente vai comprovar? Um facilitador e vamos dizer assim, um cuidado com a família, com o aluno e até um controle da escola. E o que você colocou, Serginho, eu queria assim, fazer um pedido, né? Dar uma dica para todo mundo. Gente, atenção pai, mãe, você que está em casa aí nos ouvindo. Você não precisa saber tudo. Você não precisa saber matemática, português, tudo. Você não tem a função acadêmica de ensinar o seu filho essas matérias.
Deixa isso para o professor, incentiva ele a buscar o professor, a procurar o professor, sabe por quê? Isso vai gerando autonomia no seu filho. Se você sempre resolver os problemas dele ali, ele vai ficando cada vez mais acomodado e pouco autônomo. Então, se ele tem uma dúvida, você não conseguiu resolver naquela hora ali, deixa o dever incompleto, aquela situação lá, e incentiva ele a entrar em contato com o professor. Porque isso é muito bom para o professor e para o desenvolvimento do estudante. Ô Breno, eu vou fazer um registro aqui, né? Às vezes, a gente recebe aqui algumas mensagens, são muitas, tem várias aqui não lidas aqui, porque até não dá tempo. Mas eu vou registrar isso aqui, está dizendo assim, bom dia. Pergunte ao Breno que a relação escola é de empresa, mas não está sendo cumprido por parte da empresa o que foi acordado. Aulas presenciais, não dependeu da empresa, né? Portanto, é obrigatório a redução da mensalidade. Precisa estabelecer aí uma relação jurídica disso, que também não é o foco. Aqui é o Marcos, parece que de Belo Horizonte. Aí ele diz assim, vocês só comentam quem tece elogios, né? Perguntas práticas e que não lhes agradem, nem passam perto. Não vou mais ligar nessa emissora, nem amigos e familiares. Fazer um contra nas redes sociais. Aqui até é Marcos, né, que nos manda aqui. Marcos, aqui a gente sempre vai falar o contra, a favor. A gente quer é dar voz a esse debate. O foco aqui não é o lado desse jurídico. Podemos aproveitar aqui a sua... né, pegada aqui para a gente trazer um advogado para falar sobre o direito do consumidor e levantar esses contrapontos e trazer. Fica aí pela sugestão e também já o nosso agradecimento pela participação. Uma vez que aqui, quando você coloca é um contra, isso seria para a escola. No caso do Breno, professor de escola particular, seria um contra para ele, não para a televisão. Então, estaríamos confortáveis em colocar isso, né, registrar essa sua... mensagem. Então, são duas coisas distintas. Por isso, Marcos, que agradecemos a sua participação, a sua audiência aí, né? Então, acredito que seja pela TV, e também já vamos colocar em pauta aqui para trazer um advogado para nos falar dessa relação de consumo aí entre escola, principalmente a particular, com os nossos filhos. Show de bola, Marcos. Brigadaço pela participação aí. Oi, bom dia, pessoal. Peço oração pela vida espiritual e física. Moro na cidade de Araci, na Bahia. É o Agostinho. Agostinho, grande abraço. Breno, vamos caminhar aqui para essas outras dicas também aí nesse tempo aí, para os pais se adaptarem aí a essa nova rotina que nos foi imposta. Né? Ninguém pediu para isso e ninguém está preparado para isso. Por exemplo, como trabalhar esse aprendizado, trazendo aí essa junção, família, escola? Como vai ser esse elo ali? Boa. Não existe aprendizado sem afeto. Não existe. Não dá para eu entender o meu estudante como um número, né? Ele é uma pessoa que está do outro lado, ele num processo de aprendizagem. Então, a família, ela é fundamental. Não acontece aprendizado se a família não estiver com a escola. Não tem jeito. Saiu estudos recentes aí de organismos internacionais com relação ao desenvolvimento cognitivo, né, do estudante. E ficou claro para nós que 60% do aprendizado dos estudantes, ele vem da família. 60%. A escola, no final da aprendizagem, ela tem aí 40% de influência, de responsabilidade. Porque, veja, se você tem uma família que ela não tem, assim, como eu vou dizer, ela não dá tanta importância, estou tentando achar uma palavra melhor, para o aprendizado, se ela cobra pouco, se ela investe pouco no ensino, a tendência é que o estudante também vai deixando de lado. Agora, se você tem uma família que incentiva, que procura, é ativa na escola, isso aumenta a aprendizagem muito mais. Agora, qual que seria o papel da família, então? Atenção, família que nos ouve aqui. Você precisa garantir o afeto, a segurança e um ambiente tranquilo para ele estudar. Olha, se você conseguir motivar o seu filho, porque o que acontece? Acaba o almoço, aí tem lá a live para ele fazer, né? Tem a atividade para ele fazer. Ele vai virar para você e falar assim, mãe, eu estou com preguiça, não quero estudar, não sei o quê. Se você falar, tá bom, pode dormir, qual que é o estímulo que você está dando para ele? Não é importante estudar.
Agora, se na rotina ele tem que fazer aquela atividade logo depois, se você puder, senta do lado. Igual eu falei, você não precisa saber tudo, mas se você estiver do lado, incentivando, acompanhando, fica muito mais fácil. Ele precisa desse amparo emocional. Se a gente, por exemplo, que está assim, nessa situação de quarentena, angustiado por ter que ficar dentro de casa, você imagina ficar dentro de casa com uma tarefa para fazer, você tem que fazer aquilo ali e você não tem um apoio emocional. Então, esse ponto aí, Serginho, do apoio da família, olha, isso aí é base. Se a família não der esse apoio, essa estrutura emocional... Né? Até como você falou em termos percentuais, é o que reflete em 60% no final ali, Sem em termos dúvida. de absorção, de aprendizagem, de conhecimento e tudo ali. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.